Senhor presidente, senhores deputados, estava com muitas saudades aqui da nossa tribuna da Assembleia Legislativa, depois de praticamente 2 anos e meio quase, de sessões remotas. Nós estamos aos poucos retomando aqui as sessões presenciais, né, da nossa casa. A partir de maio, acredito que estaremos praticamente todos os deputados e a deputada Mara, né, de volta, o que é muito bom, porque o parlamento não é só votação de projetos, mas também é o espaço do debate de questões que interessam a nossa população, debate de projetos, de ideias, de proposições, e por isso que nós denominamos esta casa de parlamento, é o lugar de parlare, de falar, de debater. E o que me traz hoje à tribuna, senhor presidente, é a preocupação que nós estamos tendo com a economia do nosso país, que praticamente está à deriva. Até pergunto se o ministro da Economia continua ministro, porque nós não estamos vendo da parte dele, do Ministério da Economia, nenhuma providência, nenhum projeto sendo anunciado, nenhuma medida sendo apresentada para fazer frente à inflação e fazer frente ao aumento de preços de combustíveis e de alimentos. Eu falo de combustíveis porque acaba impactando toda uma cadeia, né, que é a do transporte de alimentos, de insumos, que ainda é muito dependente nesse país do transporte rodoviário, e também aqueles que precisam de abastecer o seu veículo para o trabalho, né? Agora, o preço dos alimentos vem subindo de uma forma assustadora. Basta ir ao supermercado, ao açougue, fazer compra de alimentos que as pessoas ficam realmente revoltadas e assustadas com o aumento de preços constante. Nós tivemos agora, ontem, dia 11, o anúncio da inflação do mês de março. Ficou em 1,62%, e após uma alta de 1,01% em fevereiro. Isso foi anunciado pelo IBGE. E esta inflação do mês de março, segundo os especialistas, ela foi puxada pela disparada dos preços dos combustíveis, que foi a maior taxa para o mês de março desde 1994. Desde 1994, antes mesmo da implantação do Plano Real. E trata-se também da maior inflação mensal desde janeiro de 2003, que foi de 2,25%. E a gente, ontem teve uma declaração do presidente do Banco Central, né, que ficou surpreso com o anúncio dessa inflação. Esse governo, eu penso que, na verdade, não tem nenhuma condução mais, né, da economia, dos destinos do país. Parece que deixa o barco correr, né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou o governo para o Centrão, no Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, que vem, inclusive, tocando as finanças a partir do chamado orçamento secreto. O orçamento secreto, que é o maior absurdo que aconteceu na história desse país. O maior absurdo que a gente poderia imaginar está acontecendo agora neste governo por parte do Centrão, que
elaborou um orçamento que gasta sem que haja transparência, sem que a população possa saber onde que o dinheiro público está sendo aplicado, quem é que tomou a iniciativa de fazer a destinação daquele recurso. Quer dizer, tudo é secreto, tudo é por debaixo dos panos. E, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já solicitou à Câmara dos Deputados transparência neste processo da destinação das emendas parlamentares, né, que são chamadas emendas do relator, né? Um orçamento secreto, uma coisa que vai contra os princípios da República, né, contra os princípios de um Estado democrático de direito, né, onde tudo na administração pública deve ser às claras, deve ser transparente, deve possibilitar o controle da sociedade, a fiscalização da sociedade. Então o governo hoje deixou de governar e entregou a administração dos recursos para o Centrão, né, na Câmara dos Deputados. Nós sabemos que esse Centrão é formado por parlamentares fisiológicos, né, eu diria que é o que há de pior na política, está ali naquele Centrão, né? O que há de pior na política, aquela política viciada, aquela velha política do toma lá da cá, em que a destinação de recursos de forma bastante questionável e bastante contrária aos interesses da administração pública, né? E nós temos um completo descontrole, né? Nós não vimos por parte do governo e por parte do ministro da Economia nenhum anúncio de uma medida que possa fazer frente ao aumento de preços, à inflação que nós estamos amargando agora nesse período, inclusive em que há um aumento da carestia, um aumento da pobreza, há um aumento da miséria nesse país, da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Nós já tínhamos saído dessa condição e hoje nós temos 12 milhões de pessoas que têm dificuldades de se alimentar adequadamente todos os dias, né? É uma realidade absurda que nós não podemos mais aceitar para o nosso país, um produtor de alimentos, um exportador, né, de alimentos para o mundo todo e a sua população vivendo nessas condições. Então há uma revolta e trago aqui essa insatisfação da população que conversa com a gente, que traz as suas angústias de que realmente está ficando muito difícil conviver nessa realidade de aumento de preços, de inflação dos alimentos, que tem trazido muitas dificuldades para o assalariado, para aquele que vive, né, inclusive desempregado, né, com auxílio apenas emergencial, o Auxílio Brasil, algum programa de assistência. Essas pessoas estão realmente numa situação bastante complicada, né? E é lamentável que nós não tenhamos da parte do governo, né, medidas concretas por parte da pasta da economia para fazer frente a esses aumentos de preços e aliviar pelo menos a cesta básica, né, aliviar para que a população possa ter acesso ao básico que é a alimentação, né? Então eu gostaria de trazer aqui essa realidade. Mês de março, a maior inflação desde 1994, né? 1,62%, e pelo andar da carruagem nós ainda vamos ter muitos problemas daqui até o final do ano. A minha esperança é a mudança de governo,
que no dia 2 de outubro a população possa ir às urnas e reprovar e retirar do governo essa equipe tão incompetente e incapaz de dar respostas aos problemas que a população vem amargando hoje aqui no nosso país. É inadmissível num país como o nosso, né? Num país que tem terras férteis, que tem um povo trabalhador, que tem condições de produzir em excesso para alimentar o seu povo e para alimentar o resto do mundo, e a gente tem as situações de miserabilidade, de fome, né, de insegurança alimentar, né? Outro dia aqui fez uma audiência pública, deputado Amarildo Cruz, né, sobre a reativação, a proposta de reativação dos restaurantes populares, né? E alguma coisa tem que ser feita, né, de forma emergencial, mas também o governo federal é quem está à frente da política econômica, né? E a política econômica ela deve ter alguma proposta nesse sentido de fazer frente a esse aumento de preço dos alimentos, né? Portanto, o que a gente lamenta é que a gente não vê nenhuma proposta, nenhum projeto sendo anunciado, e aí só nos resta, nas eleições, dar um basta, né, a esse governo e esperar que no ano que vem a gente viva uma outra situação de controle da economia do país, de retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento dessa grande nação que se chama Brasil. Muito obrigado.